Nós apresentamos ontem, tanto no rádio como também no programa Combate da TV, situações envolvendo algumas pessoas com menoridade. E num dos casos foi comentado com relação à atuação do Conselho Tutelar de Guarapuava. Nós fomos procurados aqui na nossa emissora pelo Conselho e nós, também da Rádio Difusora e da TV Difusora, fomos fazer uma visita ao Conselho Tutelar de Guarapuava. Fomos muito bem recebidos pelo conselheiro presidente, o senhor Rodrigo Henck, o Luiz, a Adriana, a Cida e a Isabel. São estes os 5 conselheiros. Nós vamos passar agora informações para Guarapuava, porque o povo de Guarapuava e também da região desconhece quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Rodrigo, é um prazer recebê-lo no programa Combate da Rádio e da TV. Seja bem-vindo, meu amigo. O senhor hoje é o atual presidente do Conselho, é isto? Isso, hoje estamos respondendo pela presidência do Conselho Tutelar e para nós é uma satisfação poder esclarecer um pouco das reais atribuições do Conselho e de que forma o Conselho vem trabalhando e com a seriedade que vemos trabalhando durante todo o ano e a nossa próxima gestão que está iniciando agora, onde eu, Rodrigo Henck, o conselheiro Luiz Carlos, a conselheira Adriana, a conselheira Maria Aparecida, a conselheira Isabel fomos eleitos, né? E estamos fazendo parte da nova gestão 2010-2013, dentro para defender a infância de Guarapuava. Agora, Rodrigo, muitas pessoas procuram a imprensa, a Rádio Difusora, a TV Difusora, acredito outros veículos de comunicação, para pedir informações com relação ao Conselho de Tutelar. E mais aqui no programa Combate, que nós recebemos como reclamação, crianças desabitadas, crianças circulando durante noite, madrugada, crianças em frente a estabelecimentos comerciais que funcionam nesse horários, pedindo até mesmo um trocadinho, algumas já ingerindo bebida alcoólica, crianças envolvidas até em caso de prostituição. Qual é o procedimento? Qual é a mensagem do Conselho Tutelar para os lares que nos ouve e nos acompanha também pela TV, o senhor como presidente do Conselho? O que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente precisa receber essas denúncias, chegar até nós para que a gente possa atuar de forma efetiva para garantir os direitos dessas crianças. A melhor forma de localizar o Conselho é pelos telefones, o 3623-8450, o 3623-1551 e o nosso plantão, que é o 8401-4693. Denuncie, nos ligue qualquer horário do dia nos nossos plantões, na própria sede, que a gente vai estar atendendo toda criança e todo adolescente que encontrar em qualquer situação de risco ou com seu direito violado. Perfeitamente. Quais as principais denúncias passadas para o Conselho Tutelar de Guarapuava? É sobre mendicância, sobre criança envolvida com álcool, criança envolvida com a prostituição, ou já ligada diretamente ao tráfico mais forte, que seria a onda, a peste do momento, que lamentavelmente está matando as nossas crianças, destruindo as nossas famílias, que é o crack. Qual seria o ponto de maior ocorrência atendida pelo Conselho Tutelar, Rodrigo? Não temos como dizer o maior nível de ocorrência, mas toda a questão de drogadição, mendicância, fragilidade social, vítimas de maus tratos, seja ela violência física ou psicológica, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, crianças com seus direitos privados, muitas vezes acesso à escola, acesso à educação, acesso aos meios de saúde, acesso aos hospitais. Todas essas denúncias chegam a nós tentamos, da melhor maneira possível, sanar e garantir todos esses direitos fundamentais que são delas. Nós tivemos 2 casos, até que eu gostaria de passar para o presidente do Conselho Tutelar de Guarapuava. Na presença está também o conselheiro Luiz e a conselheira Adriana, que nós vamos mostrar daqui a pouco também no nosso programa. Não sei se vou pegar um oi do Luiz e um oi da Adriana, mas daqui a pouco eles estarão também aparecendo aqui no programa Combate da TV e também da Rádio Difusora. Um caso do Boqueirão, onde o cidadão, tomado pelo álcool, chegou em casa e acabou matando, né, a companheira, a convivente, na frente de uma criança de 5 e de 8 anos. A mulher caiu morta, meio uma poça de sangue na frente dessas crianças. Foi até uma criança, me parece, chamou a polícia. Nós tivemos, neste final de semana prolongado,
passado, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, uma mulher encontrada na rua caída, ali na região da Concórdia, ela foi assassinada provavelmente, né, por um pedaço de tijolo que apresentava no local um tijolo com sangue, e ela deixou 7 crianças. Onde eu quero chegar com você, presidente do Conselho Tutelar, é que no primeiro caso, que o cidadão matou a companheira a facada, deixa crianças de 5, de 8, de 10 anos. Neste caso aqui da Concórdia, também deixam criança. Como atua o Conselho numa situação violenta como esta, aonde a mãe é assassinada pelo próprio convivente e deixa as crianças órfãos de pai, porque na maioria dos casos o homem vai preso ou foge e a mãe está morta? Primeiramente, a criança, a gente busca primeiramente um familiar, alguém que possa se responsabilizar por essa criança, que possa dar o sustento e os cuidados mínimos. Com relação a essa outra mulher que morreu, ela já tinha os filhos acolhidos institucionalmente junto à Fundação Proteger. As crianças já estavam acolhidas e protegidas devidamente, devido à própria condição dela. Usuária de crack, alcoólatra, não aceitava tratamento. Tudo isso implicou no acolhimento dos seus filhos, que estão hoje indo para adoção. Perfeitamente. Também um caso que chamou bastante atenção em Guarapuava nos últimos dias, podemos até dizer nas últimas horas, foi o caso de uma garota de 15 anos. Me parece também o Conselho Tutelar deu assistência à família desta jovem, mas que lamentavelmente ela foi assassinada. E Rodrigo, até que ponto o Conselho pode passar alguma informação para quem está nos ouvindo e para quem está acompanhando o senhor agora na TV também? A gente evita falar de casos específicos, mas normalmente quando uma criança ou uma adolescente é vítima ela é usuária, dependente química, a gente tenta dar o respaldo social, encaminhar para tratamento médico, no CAPS, encaminhar para os programas sociais de atendimento, onde essa família possa ter orientação familiar, inclusão em programas de família, para evitar essas tragédias, para evitar com que essa criança ou essa adolescente venha a sofrer mortes trágicas. Infelizmente, muitas vezes nossas medidas não são eficazes. Elas não causam o efeito esperado. Muitas vezes por uma má aceitação da criança, muitas vezes por dificuldades de alcançar a família, e acabamos vendo essas tragédias. Mas tentamos, da melhor maneira possível, atender todas essas necessidades. Agora, o que está levando, Rodrigo, que me permita colocar para o senhor essa situação nesse momento dessa entrevista, as nossas crianças para as ruas, e não é só em Guarapuava não, aqui em Guarapuava o problema ainda é pequeno, comparado a ter centros igual a Guarapuava, não vamos nem falar os grandes centros do nosso país. Essa desabitação, é criança que prefere a rua do que estar em casa vendo o pai bater a mãe, o pai bêbado, a mãe bêbada, a mãe se prostituindo, o pai usando crack. Chega um ponto, até mesmo o convívio familiar dessa criança, que ele prefere trocar o que seria o pai e a mãe, a família, pela rua, por uma praça, por pegar algumas moedinhas e automaticamente caindo até no mundo do tráfico e da dependência química. Rodrigo, o que você poderia falar para nós com relação a esses casos e as famílias? Como vocês do Conselho estão encontrando essas famílias? A gente observa que, infelizmente, isso é uma verdade e acontece. Mas a gente tenta, quando chega essas denúncias de maus tratos, na questão da própria fragilidade social, a gente tenta, primeiramente, promover a família. Porque se a gente entender que a família é o fruto e aonde a criança deve ficar, a gente tenta, a partir dos programas sociais que contamos hoje, dar esse suporte social para a família. Mas muitas vezes não traz o efeito ou o resultado esperado, e essas crianças acabam vindo para mendicância, vindo para ruas, entrando na questão da drogadição, e sempre a gente tenta atuar a fim de garantir os direitos dessas crianças e resgatar a dignidade social de cada uma delas. Como é que está no tocante o apoio dado pela Força de Segurança de Guarapuava? Seria a Polícia Civil, através até, em alguns casos, da Delegacia da Mulher, a Polícia Militar, e também o Judiciário nosso e o nosso Ministério Público para com as ações do Conselho Tutelar em Guarapuava? Somos parceiros, trabalhamos sempre juntos e coligados, quando necessário e quando possível, né? Mas entendemos que cada um tem as suas limitações estruturais, tanto nós quanto o Conselho, Polícia Militar, própria Polícia Civil, próprio Ministério Público. Mas dentro de toda essa limitação, tentamos fazer um trabalho sério, um trabalho correto, envolvendo, digamos, uma rede de atendimento, envolvendo todos os órgãos colegiados para melhor garantir o direito das nossas famílias, das nossas crianças.
Guarapuava nós temos 5 conselheiros, né? Elege-se os conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Parece que é assim que funciona o processo de chegar à presidência de um conselho tutelar. Eu pergunto, esse número do Rodrigo, mais 4, que seriam aí Luiz, Adriana, Cida e Isabel, mais o presidente, que também é um conselheiro, que ocupa o cargo também de presidente, que é este que está nos concedendo a entrevista, o Rodrigo Henck. É suficiente para uma cidade do tamanho de Guarapuava? E se o nosso conselho só atende Guarapuava na região? Nós atendemos Guarapuava e todos os distritos. E tentamos, da melhor maneira possível, apesar do nosso pequeno número, atender da melhor maneira possível toda a população guarapuavana. Entendemos, como eu falei, temos limitações estruturais, mas dentro dessas limitações, tentamos sim fazer um bom trabalho. Um telefone para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão assistindo o senhor também como presidente do Conselho Tutelar de Guarapuava, para casos de emergência, casos de dúvida, até para saber se esse caso compete à ação do Conselho ou uma ação direta até da polícia, que a pessoa confunde a ação da polícia com a ação do Conselho. Qual seria uma linha direta, a população com o Conselho Tutelar, presidente? Nós temos 3 telefones, o 3623-8450, o 3623-1551 e o nosso plantão, que fica dia e noite funcionando, o 8401-4693. Plantão dioturnamente? Dioturnamente. Não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, feriado nenhum? Nada, sempre trabalhando e sempre um conselheiro trabalhando. Tá aí, fica então a imagem do Rodrigo, mas do Luiz, que também é conselheiro tutelar aqui de Guarapuava, e ao lado do conselheiro Luiz, meu grande amigo, está também a conselheira Adriana. Falta ainda ser apresentada para Guarapuava, mas não vai faltar oportunidade, a conselheira Cida e a conselheira Isabel. Que estão trabalhando nesse momento. Com esta última informação do Rodrigo, e com ele nós terminamos esta matéria para a Rádio Difusora e também para a TV Difusora.